Oi, galera, bem-vindos ao Ritual de Garota. Para você que não me conhece, sou imigrante, moro na Áustria e sou a Hannah Montana. Sim, fiz esse canal totalmente escondido de todas as pessoas que eu conheço. Ninguém sabe desse canal. Inclusive, eu não tô nem colocando o meu nome nele. Somos o Ritual de Garota, mas se você quiser me chamar de alguma coisa, pode me chamar de Ana, porque o meu nome tem Ana no meio. Então eu vou adotar Ana para mim. Além que Ana é um nome muito bonito. Eu acho que eu tenho um cara de Ana, assim. Ana Montana. Como esse aqui vai ser o meu diário digital, então eu quero postar sempre as coisas que eu estiver pensando no momento, sem roteiro. Eu tenho um primeiro canal no YouTube, mas eu tô fazendo ele com roteiro, tô fazendo ele de viagem. Sinto que às vezes eu não sou tão eu lá. Porque eu gravei um vídeo lá que eu tava assim, literalmente com um roteiro na minha cabeça. E você vê que não é uma coisa que está muito natural. Então eu não estava gostando muito da estética, da minha persona naquele canal. E eu quero falar assim mais como eu, ser eu, abertamente. E aí eu estava pensando exatamente hoje sobre a questão da constância e da procrastinação. Isso em várias áreas da minha vida. Agora eu estou passando por um momento que eu quero crescer no digital, eu quero fazer dar certo. Quando eu comecei, quer dizer, eu sempre estive inserida nesse meio, mas eu nunca comecei, nunca levei tão a sério como eu estou levando agora. E eu tava levando tudo muito a sério, tava postando reels no Instagram todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu gravava, eu fazia, eu tava super empolgada. Mas aí eu comecei a ficar desempolgada porque o meu número de seguidores não crescia e, tipo, teve um vídeo que eu postei, foi o meu pico máximo, eu ganhei 40 seguidores. Top. Daí, dessa galera que chegou, não sei quem, aí sempre que eu posto um vídeo, eu ganho 2 seguidores, perco um. Dois, perco um. Dois, perco três. Então, eu não sei o que está acontecendo com o meu conteúdo, com o meu Instagram, que eu fiquei desanimada. Aí faz, acho que 15 dias que eu não tô postando nada. E agora que eu sentei aqui, me organizei, gravei um videozinho pra lá, que eu posto coisas sobre a Áustria lá. Então, fiz o meu roteirozinho desse vídeo, que é importante fazer, e gravei. É uma coisa que eu quero muito que dê certo e eu não posso me abalar por qualquer coisa, né? Vamos falar da questão de ser constante. Ser constante para mim é muito difícil, sempre foi difícil em todos os aspectos da minha vida. Eu tô tendo essa dificuldade agora com a relação aos vídeos, mas na minha vida pessoal, no geral, eu sempre fui assim. Eu sou pedagoga. Trabalhei 8 anos em escola, lecionei aula 8 anos, nem parece, né? Mas sim. E aí larguei a minha vida toda, agora eu tô morando na Áustria e trabalhando num hotel 5 estrelas, trabalho de housekeeping, que para quem não sabe é a limpeza das áreas públicas no geral. E eu venho colocando o fato de estar cansada do trabalho em não fazer os meus vídeos, mas eu tenho tempo, pela manhã eu tenho tempo, eu trabalho à tarde de 2 às 10, então eu posso acordar um pouco mais cedo, fazer minhas coisas, mas aí sempre que eu planejo fazer vídeo, aí eu começo a colocar coisas na frente para não fazer. Por exemplo, eu tenho ali um negócio de roupa para guardar, que estão estendida. Então eu já ia guardar as roupas para começar a empurrar, a gravar os vídeos. E isso com tudo. Quando eu trabalhava em escola, eu só deixava para fazer. Eu sou uma ótima professora, eu nunca deixei faltar nada para os meus alunos, mas eu sempre fiz as coisas tudo em cima da hora. Nunca, tipo, eu tinha um prazo de um mês para fazer, mas eu ia fazer na noite anterior de entregar. Mas aí eu fazia e dava certo. Eu gosto desse negócio da adrenalina, sabe? E aí eu tenho que parar e fazer as coisas com tempo, tranquila. Eu não sei trabalhar tranquila, eu gosto de trabalhar na adrenalina. Na realidade é essa. E aí, a outra coisa que eu procrastinei muito por anos foi o meu canal no YouTube. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, as pessoas do meu Instagram sempre me incentivavam, falavam que eu tenho, você tem muito jeito, você tem dom com a câmera e nananã. E eu procrastinei, mas eu sempre quis fazer isso. E quando eu morava no Brasil, eu achava que eu não tinha muita coisa para mostrar, e na verdade eu tinha, porque uma rotina de uma jovem professora é muito interessante, tá? E hoje, inclusive, tem uma ex-colega de trabalho, que na época ela era auxiliar, e agora ela é professora, e eu vejo a rotina dela no Instagram, e tipo, eu me vejo exatamente nela, e também vejo um pouco de pânico que eu tô de sala de aula, porque a gente trabalha final de semana, feriado, em casa e no trabalho, e não tem vida. E aí eu tô gostando muito do meu trabalho,
porque eu trabalho lá e quando chego em casa eu não tenho trabalho. Eu tenho que me ocupar com outras coisas da minha vida. Então, nesse tempo eu tô tentando redescobrir, assim, dar um pouco de sentido à minha vida e não ficar só indo trabalhar. Eu trabalho aqui na frente de casa, exatamente. Ó, isso aqui é uma porta de vidro, mas dá pra ver. Tá vendo essas montanhas? Eu trabalho lá pra baixo. São 10 minutos caminhando. Então faz uns dias que eu tô no looping. Trabalho, casa. Não tô fazendo nada por mim. E uma coisa que eu descobri nesse processo inteiro é que eu gosto muito de gravar vídeo, gosto muito de conversar com as câmeras, mas eu gosto de conversar assim, de uma maneira mais espontânea, sem roteiro. Você vê que eu tava falando aqui de procrastinação e constância. Aí já tô falando outra coisa. Mas aqui vai ser assim, gente. Não espere que eu vá ter uma linha de raciocínio e concluir ele. Por quê? Eu tenho TDAH, os meus pensamentos fazem assim, ó. Flutuam na minha cabeça oca. Só que, às vezes, eu acho que o que eu tenho pra falar é importante e eu fico com medo das pessoas não me compreenderem. Esse meu canal aqui é recente, fiz essa semana, inclusive eu tô muito feliz por ele, porque eu já tô tendo uma resposta melhor do que no meu outro canal. Lá no meu outro canal eu tenho muitos amigos, eu divulguei pra minha família e tudo mais. Só que às vezes o que eu posto, eles não estão interessados no que eu tô falando, eles estão ali pra me dar uma força, um apoio, né? E eu quero realmente construir uma comunidade de pessoas que se identifiquem comigo, com meus pensamentos aleatórios e tudo isso mais. E relacionado a essa minha procrastinação, a essa minha falta de constância também, eu atribuo muito ao meu senso crítico de achar que eu não sou capaz, de que eu não tenho potencial, porque eu sempre me achei uma pessoa muito burra, na realidade. Porque eu sempre tive dificuldade de aprendizagem, nunca entendi o porquê que eu tinha, depois de velha, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ver coisas de TDAH, que eu comecei a olhar, poxa, eu acho que eu tenho esse negócio aí. E aí faço terapia até hoje, e na minha terapia a gente fez alguns testes, e pela convivência comigo, meu psicólogo me diagnosticou com TDAH, assim. E foi um pouco antes de eu vir morar aqui na Áustria, eu acho que uns 3 meses antes de eu vir morar aqui na Áustria, mas a medicação de TDAH ela é muito cara e eu não tinha dinheiro para comprar, na realidade. E eu tinha que ir para o psiquiatra ainda, para ele poder... Que é psiquiatra e psicólogo, né? Não é só o psicólogo. E aí não fui atrás, não corri atrás, por causa de... Era muito caro. E aí eu tava na vibe de vender minhas coisas de casa, organizar as coisas pra vir e tudo mais, nananã. Deixei pra lá. Chegando aqui, o que que acontece? Eu tenho dinheiro, porque a saúde aqui é acessível, na verdade é obrigatória. É pública, mas é obrigatória, porque já vem descontado no meu salário a saúde pública daqui. Só que tem uma barreira do idioma, eu não consigo ir lá no psicólogo, no psiquiatra e falar, porque eles falam alemão aqui. E eu vim pra cá sem saber falar inglês, eu tô aprendendo agora, fazendo aula e tudo mais. Outra coisa que eu me achava incapaz, totalmente incapaz de aprender, era o inglês. Quando eu comecei a estudar inglês, simplesmente não fazia sentido na cabeça. Porque como eu sempre fui uma aluna ruim na escola, eu nunca dei a devida importância para as coisas, então pra mim, todas as palavras que eu aprendi em inglês agora, eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu, tipo assim, não lembro de nada. Se eu estudei inglês na escola, eu não lembro. Daí a minha professora, eu tô na segunda professora agora, que a primeira ela me abandonou. Ela falou que tinha uns projetos da faculdade e tudo mais. Só que às vezes eu acho que ela me desistiu de mim, porque eu não conseguia aprender. Mas ela me dava muita força, muito apoio. Tipo, eu amo ela de verdade. E eu a amo de verdade. E a nossa despedida foi bem triste, a gente ficou triste e tudo mais. Eu até pedi pra ela, ai, vocês não podem ficar com teus alunos, fica comigo, porque eu preciso muito. E eu tenho, tipo, uma dependência emocional, assim. Eu não queria procurar... Inclusive, quem me achou no Instagram foi ela, porque eu não procurava uma professora, eu procrastinei até pra isso. Eu comentei em algum post de inglês, alguma coisa que ela falou, olha, eu dou aula de inglês. Aí foi aí que eu fui atrás da professora. Me apeguei com ela. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Ela é de... Acho que tá no Pará. Ela é do Rio, mas morava no Pará, algo assim. E aí, beleza, ok. Tivemos essa separação e passei, assim, uns 8 meses sem procurar professora também. Não ia procurar professora porque eu tenho dependência emocional e sempre ficava achando que, ai, eu não vou conseguir aprender e tudo mais. Aí uma amiga minha, professora de inglês,
decidiu começar a dar aulas particulares. E aí ela me procurou, perguntou se eu tenho interesse e agora a gente está fazendo essas aulas. E ela está fazendo assim, não tá cuspindo conteúdo na minha cabeça, porque eu não aprendo assim. A gente tá indo bem devagarzinho, como se fosse ensinar para criança, sabe? Eu tô nessa fase assim. E aí eu comecei a enxergar o inglês de outra forma. Eu achava assim impossível de aprender porque eu não conhecia uma palavra. Só que quando eu comecei a morar aqui, o que eu aprendi com a minha primeira professora, eu comecei a ouvir todos os dias e começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu disse, oh, o inglês não é difícil. E realmente, hoje eu penso diferente. O inglês não é difícil, é mais questão de prática, de você treinar. E eu tenho um bloqueio que eu não consigo falar. Tipo, se eu estiver sozinha para resolver alguma coisa, eu vou ficar muito nervosa. Não resolver alguma coisa, tipo, comprar alguma coisa, fui fazer minha unha uma vez, fiquei super nervosa, mas eu consegui desenrolar. No trabalho também, o pessoal me pergunta algumas coisas, ou eu preciso falar, ok, mas se eu sair para qualquer lugar com o meu marido ou com alguma amiga que fala inglês, meu cérebro atrofia e eu não sei dizer nem meu nome. E simplesmente fico dependendo dos outros para resolver as coisas para mim. Isso é uma coisa que eu preciso também trabalhar em mim, é a minha autonomia aqui fora, porque quando a gente muda de país, a gente automaticamente muda de identidade, deixa tudo que eu era, tudo que eu conhecia, ficou lá no Brasil, e agora eu sou uma nova persona. Inclusive, a menina que trabalhava na lavanderia aqui do hotel, ela perguntou para mim assim, você terminou a escola? Então, imigrar é se sentir burra também. Eu falei, nossa, I am a teacher. Ok. Só que é muito difícil, por mais que eu consiga desenrolar algumas coisinhas assim no inglês, me expressar, e até a minha professora nova de inglês falou agora pra mim, a última coisa que você vai conseguir fazer de tudo no inglês é se expressar, dizer como você sente, como você se sente. E a gente nunca vai ser a mesma pessoa que a gente é em uma segunda língua. É totalmente diferente. Então, coisas que eu preciso ter constância na minha vida. Estudar inglês, que eu preciso muito. Tipo, eu faço as aulas, mas eu preciso praticar fora das aulas também. Inclusive, eu tenho agora uma tarefinha, um homework para fazer uma tarefinha de casa e não fiz ainda. Preciso ser constante nas minhas redes sociais, que é uma coisa que eu quero muito. E encontrar hobbies para mim. Um hobby que eu encontrei, que eu amo muito, é fazer um caderno de recordações. Então, sempre que eu viajo, eu saio pegando papel de tudo, panfleto, é, passagem de avião, de trem, de ônibus. Eu tenho uma maquininha, uma impressorazinha pequenininha, que ela imprime como se fosse cupom fiscal. Então, ela imprime fotos, e aí eu posso imprimir as fotinhas preto e branco colar, depois eu mostro para vocês. Então, isso é uma das coisas que eu vou fazendo para tentar, assim, me reconectar com o meu eu interior. Porque eu tenho agora 28 anos, eu tô fazendo 29 em agosto, mas eu não me sinto com essa idade toda, eu sou só uma adolescente, cara. Só uma menina. Ai, meu Deus do céu. É isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu tenho muita coisa pra falar. Amanhã eu venho aqui e jogo outra coisa na cara de vocês, porque minha cabeça tem sempre muita coisa pra falar. E como esse canal eu tô fazendo sem roteiro, só com ideias que eu tô tendo, eu acho que ele vai ser um pouco mais fácil de lidar do que o meu primeiro canal. Porque nele, como eu falei, tá com roteiro, eu tô assim, travada pra falar, não tô solta, e eu não sou assim, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir, comentar, que isso vai me ajudar muito. Vejo no próximo vídeo. Tchau!